Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe o peso do teu veneno. Amém. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada, sempre Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos teus inimigos e fujam todos quantos os odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos e estimados filhos e filhas, na tarde de hoje, no dia de hoje, nós podemos dizer, acredito eu, uma das frases mais significativas e até mesmo profundas para a nossa fé, para aqueles que dizem acreditar em Jesus Cristo. Deus morreu. Para aqueles que acreditam em outras divindades, outros deuses, e aí professam a sua fé em outras religiões, é um dos maiores absurdos dizer que Deus morreu, ou que Deus se submeteu a tal condição, que demonstra na nossa humanidade uma das maiores, vamos dizer assim, limitações, porque a nossa vida em algum momento vai chegar ao fim. Nós aqui nessa terra somos seres finitos. E aí pensar que Deus Todo-Poderoso, que criou tudo, criou o mundo, que nos criou, se submeteu a tal condição. Na primeira leitura tirada do livro do profeta Isaías, logo no começo é dito que o servo narrado na leitura foi bem sucedido por ter sido fiel a Deus. Mas na nossa compreensão, ou talvez na nossa limitação, como que pode Deus ter sido bem sucedido? Como que pode Jesus Cristo ter sido bem sucedido se ele morreu? E morreu de uma das piores formas que alguém poderia morrer no contexto de sua época, dentro ali da sua cultura, enfim. A crucificação era reservada para os piores delitos, ou até mesmo para os piores malfeitores. Se a gente fizer uma comparação, Barrabás estava preso porque era homicida, mas em nenhum momento nas Sagradas Escrituras, por exemplo, é dito que Barrabás havia sido condenado à morte ou havia sido condenado a ser crucificado. Como eu disse, Barrabás era homicida e fora outros crimes que ele havia cometido. Então, trocar Jesus por Barrabás, permitir que Barrabás seja solto, é dizer que os crimes, ou o crime que Jesus havia cometido era pior do que Barrabás. E aqui, povo de Deus, eu não estou dizendo que Barrabás merecia morrer, que Barrabás merecia ser crucificado. Só estou dizendo como os malfeitores eram tratados no tempo de Jesus.
eram presos e poderiam ser mortos. E até mesmo dentro da tradição judaica, dependendo da transgressão da lei, um homem ou uma mulher poderia ser apedrejado, e ser apedrejado poderia até ser apedrejado até ser levado à morte. Só para poder dizer como que funcionava naquele tempo, tanto a estrutura civil quanto a estrutura religiosa no tempo de Jesus. E Jesus Cristo, que pregou, ensinou, falou do reino, falou do Pai, enfim, era conhecido no seu tempo, na leitura de Isaías, e aí depois nós confirmamos nos relatos e na tradição, o homem que era conhecido por falar de Deus ou por falar que era filho de Deus, no alto de uma cruz estava irreconhecido. No alto da cruz estava sem aparência de homem. Isso porque Jesus era conhecido e sua fama chegava a todos. E a sua fama, cada um acolhia a fama de Jesus, ou acolhia a forma como Jesus era conhecido, de acordo com aquilo que acreditava ou como acreditava em Deus. Então, o homem desfigurado na cruz, que ficou irreconhecível, as pessoas o conheciam, a sua fama era porque ele era uma boa pessoa, porque fazia o bem, curava os outros, dava uma nova oportunidade e pregava o perdão dos pecados. Por outro lado, Jesus também era conhecido por ser alguém mau. Alguém mau porque falava e batia de frente com a estrutura social, cultural, religiosa e civil da sua época. Era considerado mau só porque dizia que a forma que muitos diziam que acreditavam em Deus não era correta. E era considerado um homem mau porque tentava mostrar a imagem verdadeira de Deus, e muitos não queriam abrir o seu coração para isso. E aí tentaram de todas as formas possíveis tramar uma forma de ser condenado e de ser condenado à morte. Por outros, a fama de Jesus é aquela de tanto fez, tanto faz. Ouço falar que tem alguém curando, alguém que fez isso, mas para alguns isso é indiferente. E aqui tem um dos ensinamentos importantes de Jesus Cristo. Como assim? A nossa fidelidade a Deus. Nós devemos ser fiéis e seguir os ensinamentos de Jesus, independente se falam bem de nós, independente se falam mal de nós, ou independente daqueles que também são indiferentes. A nossa consciência que precisa estar tranquila aos olhos de Deus. Mas mesmo com essas formas de que Jesus era conhecido, na grande maioria das vezes, Jesus era respeitado. E a sua figura era respeitada pelas pessoas. Mesmo hoje, com as dificuldades que nós temos, com as pessoas cada vez mais dizendo que são ateus, que não acreditam em Deus, ou que criticam a igreja como instituição, a pessoa de Jesus ainda tem o seu respeito.
porque se não tivesse, nós não estaríamos celebrando, e até mesmo o nosso calendário não haveria de ser montado com a estrutura que nós temos a partir do marco de Jesus Cristo. Um ano depois de Jesus Cristo, 2 anos, 3 anos, assim até chegar aos nossos dias. E uma das figuras que gostemos ou não, aqueles que possam ter algo a favor ou contra, independente, é a figura da pessoa do Santo Padre Papa. A figura do Papa demonstra ainda nos dias de hoje o quanto Jesus ainda é respeitado. Pessoas que, independente do pontífice, querem ter um encontro com ele, querem falar com ele, querem estar na presença dele. Isso até mesmo grandes autoridades dos nossos dias. Então a figura do sucessor de Pedro ainda tem peso no nosso meio. Como eu disse, podemos discordar de alguma coisa ou outra, podemos fazer isso com todo o respeito, mas nós não podemos esquecer quem ele é, de quem ele é sucessor e qual é a sua missão. E aí, depois da figura, o Papa passa pelos pastores da igreja, bispos, nós padres, diáconos, passa também pela figura dos leigos no seu dia a dia, com o seu testemunho, para que Jesus possa ser respeitado no ambiente onde cada um de nós vive, no ambiente onde cada um de nós trabalha. E olhando hoje Jesus sendo crucificado e a sua morte, nós vamos ver que Jesus fora desprezado nesse momento. Desprezado por pessoas que até então diziam que seguiam, diziam que ele era o mestre. E aqui, povo de Deus, não adianta fechar os olhos, mas lembrar que Jesus fora desprezado, ou vamos usar a palavra abandonado, até mesmo por aqueles que lhe eram mais próximos. Judas que o traiu, Pedro que o negou, e com exceção de João, todos os demais apóstolos abandonaram Jesus. No momento em que ele mais precisava. Tudo bem que as pessoas não iam sentir a dor que ele estava sentindo, mas se pelo menos sendo presença, estando ali junto dele, para que ele pudesse ver, não estou sozinho. E aí, é interessante que aí no nosso dia a dia, as pessoas reclamando, murmurando, porque fulano fez não sei o que ela não gostou, fulano disse não sei o que ela não concordou, ficam de mimimi para lá e para cá, se acham o centro do mundo, o centro da atenção, mas esquecem o que Jesus passou. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, em algum momento da nossa vida, vamos passar pelo desprezo, vamos passar por pessoas que falam mal de nós, que levantem falso testemunho sobre a nossa pessoa. Mas o que vai contar é a nossa consciência diante de Deus. E com todo o respeito, a gente precisa aprender a deixar de dar atenção para aquilo que não nos santifica, para aquilo que não vai acrescentar nada em nós, e até mesmo por aquilo que os outros possam pensar sobre a nossa pessoa. Por que eu digo isso?
Eu vejo pessoas tão preocupadas com fofoquinhas, com aquilo que falam dela, deixam de fazer coisas, deixam até de viver, ou deixam de aproveitar a vida, e aproveitar a vida aqui no sentido positivo, e a gente esquece do seguinte: hoje nós estamos no ano de 2025. Daqui 100 anos, 2125, se Jesus não voltar até lá, nenhum de nós estará aqui mais. Nenhum de nós aqui nessa igreja provavelmente estará lá. Seremos nada mais, nada menos do que um nome numa lápide. Isso se a lápide durar por muito tempo, se não, nem isso. E aí as pessoas ficam preocupadas com aquilo que falam sobre ela, deixam de aproveitar a vida por conta da inveja dos outros, por conta da amargura dos outros, por conta da maldade dos outros. Não, a gente precisa dar um laço e aprender a filtrar aquilo que realmente de bom deve entrar, aquilo que deve nos ajudar na nossa santificação, para que a gente consiga viver da melhor maneira possível. E assim, povo de Deus, sendo cristão ou não, a dificuldade mais cedo ou mais tarde bate à nossa porta. Uma situação financeira para resolver, uma questão de saúde para ser tratada, a debilidade até mesmo pela idade, enfim, um problema familiar, um problema no trabalho, um problema com algum amigo, enfim. Sendo cristão ou não, nós vamos passar por isso. A diferença é que para nós cristãos, a essas dificuldades nós vamos chamar de cruz. E ao chamar de cruz, vamos tentar ver a oportunidade de um amadurecimento, a oportunidade de um crescimento pessoal e espiritual, a oportunidade, inclusive, de nos tornar pessoas melhores. E foi isso que a cruz de Jesus fez com cada um de nós. E é esse o exemplo que nós também devemos lembrar. Ainda na primeira leitura, é dito que pela punição do que aconteceu com Cristo, veio a paz. Mas como isso? Paz aqui, povo de Deus, não é no sentido de que não haverá mais conflito, de que não haverá mais dor, que não haverá mais cruz. Não. Paz do quê? De ter a serenidade e a consciência tranquila de que fizemos o certo, que agimos conforme a vontade de Deus. E foi isso que provavelmente norteou a vida de Jesus e que norteou até mesmo o seu sacrifício na cruz. E é essa consciência tranquila que nós devemos ter. É engraçado que tem hora que eu escuto as pessoas reclamando de que tal pregação incomodou, que não gostou do que ouviu, do que aquela pessoa disse, do que aquele padre falou, enfim. Mas se incomodou, e desculpa a expressão, se a carapuça serviu, é porque no fundo nós não estamos com tanta serenidade no coração. Ou quando falar de inferno, da possibilidade do inferno também incomoda, não é porque simplesmente aquela pessoa diz. É que no fundo a gente sabe que está deixando a desejar em alguma coisa. No fundo a gente sabe que precisa melhorar em determinada área da vida. Se a gente não fizer isso, nós vamos nos afastar de Deus.
Então, em vez de ficar murmurando e reclamando daquilo que ouviu, da pregação que incomodou, aproveite a oportunidade, porque possa ser Deus querendo falar com você na sua vida, para que você volte ao bom caminho, porque Deus quer quer te dar mais uma oportunidade, e a pessoa não aproveita. E aí o orgulho cega, o orgulho não permite ver que ela está errada, e aí parte para o ataque. O ataque que eu digo, de levantar falso testemunho, maledicências e denegrir a imagem, seja ela de quem for. E a cruz de Jesus, por mais difícil que possa ter sido, mostrou o Deus que se importa com cada um de nós, e para poder mostrar que não somos mais ovelhas sem pastor. O pastor aqui se entregou no nosso lugar. O pastor aqui se entregou para poder nos unir novamente a Deus. O pastor aqui se entregou para que nós pudéssemos ter a oportunidade de nos aproximar de Deus cada vez mais. E o pastor aqui, com a sua entrega, nos deu novamente a dignidade de poder ser chamado de filho e filha de Deus. Então, antes de reclamar de Deus, antes de ficar murmurando sobre Deus, coloque a mão na sua consciência e deixe de ser ingrato. Deixe de ser ingrato em ficar cobrando Deus de coisas que não cabe a Ele, mas cabe a nós. Cabe a nós para a nossa transformação, para a nossa conversão. Falta a ação da nossa parte. E como eu disse, a gente precisa parar, desculpe a expressão, mas a maldita murmuração, porque não leva a lugar nenhum. E aí, quando o povo, e nessa ideia de o povo que agora tem o pastor, também é para poder exorcizar as outras imagens de Deus que as pessoas poderiam ter, e também exorcizar as imagens de Deus que nós temos, o que nós criamos a nossa imagem e semelhança, que nós criamos ao nosso bel prazer. E aí nós vamos ver pessoas que ficam pulando de galho em galho, de religião em religião, até mesmo de pastoral em pastoral, de movimento em movimento, até chegar naquela em que a imagem que ela criou de Deus seja correspondida. Então aqui eu estou no lugar da forma que eu acredito que Deus ou da forma que eu acredito que Deus deva agir. Cuidado, muito cuidado, porque a imagem de Deus que nós criamos e podemos ir atrás e buscar, pode estar nos fazendo nos afastar cada vez mais de Deus, e nós ainda não nos damos conta. Pode estar criando cada vez mais um abismo entre a nossa relação com Deus, e nós não nos damos conta disso. E uma das coisas mais bonitas de Jesus, e que o levou a esse momento, foi que para Jesus ele não era falso, ou com português mais claro, ele não era hipócrita, de dizer uma coisa e viver outra, de dizer uma coisa e falar para as pessoas fazerem outra, e que ele fazer outra. Melhor dizer, ele era verdadeiro, ele não usava máscaras. E nós, infelizmente, devemos lutar para que também em nós não haja falsidade.
mas infelizmente o que nós vemos por aí afora são os homens, são os cristãos com máscaras. Dentro da igreja, para poder aparentar que eu sou bonzinho, eu uso uma máscara. Para dentro de casa, para poder mostrar que eu sou fiel para minha esposa, para minha esposa, eu uso uma máscara. No trabalho, para poder dizer que sou bonzinho, mas na verdade eu quero uma promoção e passar a perna nos outros, eu uso uma máscara. Aí nós temos a criação, entre aspas, de vários eus. E aí nem a pessoa, num determinado momento, vai saber mais quem ela é. Por isso que as pessoas ficam perdidas. Por isso é que até mesmo as pessoas acabam com a dificuldade de ter um sentido para a sua vida. Porque nem ela mesma sabe quem ela é, e nem mesmo ela sabe mais o que ela está buscando. Então, precisamos buscar ser autênticos como Jesus foi autêntico. E ser autêntico aqui, gente, quando eu escuto assim, porque aquela pessoa tem gênio forte. Não, padre, porque eu tenho gênio forte. Pessoal, gênio forte não significa ser mal educado. Gênio forte não significa que eu tenho que maltratar as pessoas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas para as pessoas maltratarem de casa, no trabalho, seja o que for, eu tenho gênio forte. Cria vergonha. E assuma que na verdade você quis maltratar, você quis ofender, você quis humilhar. Então, mais uma vez eu repito, gênio forte não significa má educação. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E isso precisa também ficar claro. E uma das coisas mais bonitas de Jesus é que a cruz, o seu sacrifício na cruz, foi uma das formas mais bonitas de intercessão. Uma das formas mais bonitas de intercessão, de nos levar ao Pai e de, através da cruz, nos apresentar ao Pai, apresentar a humanidade ao Pai, apresentar as nossas intenções ao Pai. Isso é realmente um dos significados mais bonitos e uma das formas mais bonitas de Deus demonstrar o quanto nos ama e o quão importantes nós somos. Onde a cruz se tornou uma forma de intercessão. E também é dito que o servo, na primeira leitura, terá descendência duradoura. E com a graça de Deus, nós aqui reunidos podemos dizer que fazemos parte dessa descendência duradoura, porque somos o povo de Deus, porque formamos o seu povo de batizados que se coloca a caminho, povo de batizados que professam a fé. E a nós que somos discípulos do Mestre, se fizermos a nossa parte, se seguirmos Jesus de fato, aí sim nós também poderemos ser chamados de justos. Justos não aos olhos humanos, porque podemos causar muitas injustiças, muita dor na vida do nosso semelhante, até mesmo na nossa. Justos aqui, aqueles que se esforçam, seguem os mandamentos, fazem a vontade de Deus e seguem o exemplo de Jesus. E aí a segunda leitura conclui toda essa nossa reflexão na carta aos Hebreus. Porque Jesus Cristo, o sumo sacerdote, abriu o céu para nós. Eu dizia isso ontem. Abriu o céu para nós porque nos santificou. Santificar nada mais é do que levar as pessoas a Deus.
Nós, como batizados, todos nós temos um sacerdócio comum. E esse sacerdócio comum nada mais é também do que santificar o local onde nós estamos. Casas, famílias, trabalho, as nossas mais variadas relações. É essa a nossa missão. E quando nós falamos ou quando nós professamos a fé, é por qual motivo? Se nós professamos a fé e falamos que acreditamos em Deus, é porque nós aceitamos os termos de estar na presença de Deus. É porque nós aceitamos os termos de sermos cristãos. É porque nós aceitamos os termos de fazer a vontade de Deus. É isso que significa professar a fé. E não de ficar colocando empecilhos, e não de ficar justificando o seu pecado, a sua omissão, a sua má vontade. Porque para pecado, independente do que seja, não existe justificação. Da nossa parte cabe o arrependimento e o propósito de não cometer mais aquele pecado. E repito, não de ficar colocando empecilhos de fazer a vontade de Deus que nós, em um determinado momento da vida, dizemos que queríamos seguir. Jesus, sendo filho do Pai, que foi gerado do Pai desde o princípio, Jesus não teve privilégio. E aí eu vejo o cristão batizado que ama simplesmente ficar falando dos seus direitos e dos seus direitos. Aí quando nós vamos falar das obrigações, aí finge de desentendido. Aí quando a gente vai falar das obrigações, aí fala que não tem condição porque é difícil, e aí vem a ladainha de que sou pobre, miserável, que eu sou pecador. Não enxerga o absurdo em... Eu fui seminarista na catedral, e eu falo isso porque eu presenciei a situação. Era Semana Santa, e ali nós íamos sair nós íamos iniciar a missa da Ceia do Senhor. E nós estávamos sem bispo naquela época, então Padre Rinaldo, que era o cura da catedral, celebrando a Semana Santa, a gente ali se preparando para a missa, aí daqui a pouco começa um cara buzinar feito doido no portão que estava fechado, porque o estacionamento estava abarrotado, não cabia mais ninguém. E aí buzinando, aí o Padre Rinaldo pediu para eu ver o que era. Era um cara com a sua família, e aí brigando porque queria entrar. E a gente falou, não pode, o estacionamento está lotado, a gente não pode impedir passagem de qualquer carro, porque vai que aquela pessoa passe mal. E aí precisa ser socorrida, precisa tirar o carro, enfim, nós não podíamos fazer isso. E aí vem a célebre frase que aquela pessoa diz: eu pago o dízimo, então eu tenho direito. Eu pago o dízimo, então eu tenho que entrar. Aí eu falei, senhor, com todo respeito, o senhor poderia pagar o dízimo mais alto dessa catedral, mas nada lhe dá o direito de achar que é melhor do que os outros. Se quer um lugar para estacionar, chegue mais cedo. Se quer um lugar tranquilo para sentar, chegue mais cedo. Não venha encher a paciência. Eu só disse, se continuar buzinando, o guarda vai chamar a polícia. Porque não vai entrar, não tem como e não tem mais o que ser feito. Aí saiu cantando pneu. Aí você vê o pensamento da pessoa. Que a gente não precisa ir muito longe. Porque, por exemplo, eu participo de pastoral X, eu participo de pastoral Y.
sou pastoral familiar, sou catequista, sou ministro extraordinário. Aí a pessoa quer que ela seja tratada diferente, quer que se dê um jeitinho para poder conseguir o que quer, e não é assim que funciona. Nossa, quando eu vejo uma pessoa de comunidade, por exemplo, pedindo um jeitinho para poder liberar o padrinho ou a madrinha para ser batizado, e ele não ia, e aquela pessoa não pode, a vontade que dá é esbravejar. Mas assim, não pode. Ah, mas eu trabalho aqui há tantos anos, por isso mesmo, deveria ter vergonha e ser a primeira a dar o exemplo, e não para poder pedir exceção, e não para poder pedir regalia. E Jesus nos ensinou, ele sendo filho não teve privilégio e teve que ser fiel ao Pai. Então, que nesta santíssima celebração do dia de hoje, onde daqui a alguns instantes nós vamos fazer a nossa adoração à Santa Cruz e receber a comunhão, que nós possamos fazer valer todo o sacrifício da cruz e não simplesmente jogá-las no ralo ou simplesmente jogá-las no lixo por conta da nossa teimosia ou por conta da nossa birra, só porque fomos contrariados. Deveríamos ter vergonha e nos colocar a caminho de sermos os primeiros a dar o exemplo, em vez de ficar pedindo privilégios. Que também o sacrifício da nossa vida possa ser intercessão a Deus por todos aqueles que estão ao nosso redor, e que o céu que nos foi aberto pela cruz, nós realmente possamos conquistá-lo e não viver longe dele na eternidade por irresponsabilidade nossa e não por culpa de Deus. Instante de silêncio, meditemos ainda sobre a palavra de Deus e que ela dê seus frutos na vida de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.